Olá, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Fendt Sustentabilidade, hoje com o tema plantio. Mas antes de começar a apresentar o segundo episódio da nossa websérie, trazer nossos convidados e tudo que preparamos para você, eu gostaria de fazer uma reflexão. Você já parou para pensar o quão importante é este momento para o produtor? Gente, essa é a hora em que ele deposita a semente no solo. Eu falo semente, mas poderia falar na sua esperança, seu esforço e a dedicação para que mais uma safra se inicie da melhor forma. E quando falamos em um país que vem se destacando com até 3 safras anuais, esse gesto de plantar ganha ainda mais valor. Mas isso só é possível graças à tecnologia, à mecanização, ao melhoramento genético dos cultivares e, é claro, com o esforço de todos aqueles que vivem do campo e para o campo. Segundo a Embrapa, esse conjunto de técnicas e manejos, aliado à pesquisa, está permitindo isso. Olha só que interessante, 70% dos quase 77 milhões de hectares cultivados em grãos hoje já utilizam plantio direto, o que tem auxiliado a colheita de safras sucessivas. Para este ano, a previsão é que o Brasil caminhe para o incremento de produção. E é nesse ponto em que a sustentabilidade ganha destaque, se pensarmos que em uma mesma área conseguimos produzir mais e com mais qualidade, mantendo a eficiência e a conservação do nosso solo. E para entender e falar sobre esse cenário, nós convidamos o professor e doutor da Unesp, Paulo Arbex. Ele é referência em plantabilidade e diretor do grupo Plantio Direto. Professor Paulo, que prazer te receber aqui, tudo bem? Eu que agradeço o convite, Rosana, e dizer que é uma honra estar com vocês aqui nesse projeto maravilhoso e poder estar compartilhando um pouco dos conhecimentos de plantabilidade que a gente tem dos últimos 20 anos aí. Paulo, eu queria começar com uma pergunta de $1 milhão. Na sua opinião, qual é a chave para um bom plantio e o que pode ser feito pelo produtor rural? Excelente, essa é a pergunta de $1 milhão mesmo. Então vamos lá, a primeira colocação que eu tenho e que para mim, por todos os estudos que a gente tem, é passar para o produtor que uma boa plantabilidade vale a pena. Essa é a primeira chave. Porque eu ouço assim, né? O pessoal fala, no milho eu não posso errar, mas na soja eu posso colocar qualquer população, posso fazer um plantio mais ou menos aí que no fim a soja se ajeita. E hoje não é verdade. A gente sabe que não é verdade. Com os materiais que a gente tem hoje, né? Eu tenho que fazer um plantio perfeito, tanto na soja quanto com milho, com o algodão e tudo plantio, e todo o plantio das grandes culturas que a gente fizer. Essa é a primeira colocação. Segundo, e o que a gente vai fazer para melhorar? Primeira coisa, máquina. Eu falo que a máquina tem que ser boa e tem que estar em bom estado de manutenção. Eu tenho que ter a minha ferramenta principal, que é a plantadeira, em bom estado. Segundo, insumos de qualidade. Então, para eu ter um plantio de sucesso, eu devo ter principalmente sementes com alta qualidade fisiológica, né? Alto vigor, alta germinação, que faz com que eu tenha um arranque inicial melhor. Bem como o adubo também, né? O fertilizante de alta capacidade e um adubo de qualidade. Além da máquina, além dos insumos de qualidade, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter a condição do solo perto do ideal, né? Então, o solo, eu costumo falar que eu não planto nem no pó, nem com o solo encharcado, né? Então, fora isso, a gente tem esses limites aí, né? Tanto saindo desse limite superior e inferior aí, a gente tem que trabalhar com esse solo da melhor forma possível para eu poder fazer um plantio de excelência, tá? Quarto ponto, capacitação da equipe. Quem sabe o que está fazendo erra muito menos. Então a gente tem que ter treinamento da equipe que está do plantio, e a rotatividade hoje é muito grande nas fazendas, então a gente tem que fazer capacitação da equipe, e isso aí vai ter um retorno em rentabilidade, um retorno financeiro. O produtor pode ter certeza disso. E último, ou seja, a cerejinha do bolo, que é a regulagem das máquinas. Saber regular. Ô professor, é difícil regular uma máquina? Não, não é difícil, mas é cheio dos detalhes. Então eu deveria seguir cada detalhe das regulagens, né, Rosana? Bem, eu sei que você é um defensor do plantio direto e todos os seus benefícios para a lavoura e para o meio ambiente. Mas, de fato, como é que o plantio direto mudou a forma de se produzir no país? O plantio direto fez uma revolução nesse país.
né? Então começou lá com o pessoal do Paraná. Da onde que veio a ideia do plantio direto, né? Veio por causa da perda de solo, então a gente viu que a perda de solo por erosão está sendo muito grande e esses pioneiros lá do Paraná chegaram e falaram assim, opa, peraí, vamos dar um basta nisso. Então, o plantio direto, ele veio para solucionar a erosão e ele trouxe muito mais do que isso, né? Primeiro fato, claro, que é menor erosão, porque a palha, ela retém água, né? Então, ao invés de correr a água, ao invés de ter o impacto da gota da chuva no solo, a água vai lá e fica retida no solo. Essa cobertura me dá matéria orgânica, e isso é importantíssimo, né? A matéria orgânica é o agente cimentante do solo, né? Então, a matéria orgânica é importantíssimo. Rotação de culturas, feita pelo plantio direto também. Ao contrário da monocultura que eu tinha antigamente, hoje eu tenho mais de uma espécie. Com isso, eu não tenho seleção de pragas e doenças. Então, o plantio direto, dá para a gente ficar o dia inteiro falando sobre plantio direto e dos benefícios desse plantio direto. Olha, que os maquinários têm um papel fundamental nesse processo, eu não tenho a menor dúvida. Mas quais são as tecnologias que eles trazem e que têm feito a diferença na hora de plantar, hein, Paulo? Primeira coisa, assim, é muito importante saber que nós estamos num momento, né, numa troca de gerações. Então, essa geração que está vindo aí no rural, né, o pessoal que está pegando a sucessão das propriedades aí, está vindo com tecnologia na veia. E isso é importantíssimo, né? É importantíssimo para quê? A tecnologia são pequenas, vamos falar assim, são pequenas transformações que a gente faz no dia a dia. Por exemplo, por mim, a primeira pergunta que fazem para mim é assim, professor, se eu tivesse que mudar alguma coisa aqui na minha plantadeira, qual que é a primeira coisa que você fazia? Sem dúvida nenhuma, eu tiraria a transmissão da roda através de engrenagem, corrente, etc. Eu trocaria tudo isso aí por um motor, tanto para adubo quanto para semente, seria fenomenal. Por quê? Porque daí eu vou lá e elimino essas perdas. Você já imaginou quanto que a gente perde por patinagem da roda ou por falha ali de engrenagem, de corrente? Então tira isso aí e coloca um motor. Como você bem citou, Rosana, a Precision Plant tem isso. Tem o V-Drive, por exemplo, que eu tenho um motorzinho em cada dosador, que eu consigo colocar a população que eu quero em cada linha da minha plantadeira. Olha que coisa fenomenal. Sem dúvida nenhuma, a tecnologia é excelente. Outra coisa, dosador assertivo. Hoje eu tenho dosadores de altíssima precisão. Se a gente pegar uma Precision Plant, por exemplo, eu não erro. Eu tenho uma singulação, ou seja, espaçamentos aceitáveis quase perto de 100%. Isso aí me garante o quê? A população que eu quero naquela área, com o posicionamento para aquela variedade, eu consigo colocar no solo. Então a tecnologia veio aí só para nos ajudar. Muito se fala em singulação, espaçamento, população correta das sementes. Qual o impacto que uma boa plantadeira com regulagem correta pode proporcionar à lavoura? Nós temos um projeto chamado Plantio Ouro. O que é isso? O produtor vai lá e faz o plantio dele para a máquina e a gente planta lado a lado, faz faixas assim. O que vocês fazem na plantadeira, professor? Nós fazemos duas coisas básicas, que é o quê? Regular ela do jeito que é para ser regulado e a gente faz a manutenção dessa plantadeira. O que dá de diferença, professor? Deu uma diferença média de 5 sacas a mais. Só de eu regular a plantadeira e fazer uma manutenção correta. Quer dizer, é bom saber que a gente vai lá e tem diferença. Quando eu falo de população assertiva, que a gente acabou de comentar, profundidade, então uma uniformidade da profundidade de semente, isso é outra chave para o sucesso, né? E bem como a distribuição de plantas. Então a plantabilidade, quando eu tenho uma distribuição assertiva, uma planta não compete com a outra. Isso que é importante. O que é plantabilidade? Plantabilidade é eu colocar cada semente no seu lugar. Então, sem duplas, nem falhas. Se eu tiver dupla, elas vão competir. E se eu tiver falha de uma semente, eu estou perdendo a produção daquela planta. Professor Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Uma verdadeira aula que a gente teve aqui hoje, hein, gente? E eu tenho certeza que cada um que nos acompanhou tem a mesma opinião. Bem, agora que estamos craques em plantabilidade, é hora de conhecer um pouco mais sobre as tecnologias e soluções que a Fendt traz ao mercado. Para isso, nada melhor do que contar com uma equipe de especialistas no assunto, né? Para debater com aqueles que sentem as dores do campo e estão sempre em busca das melhores soluções. Por isso, eu gostaria de convidar a fazer parte do Fendt Sustentabilidade o produtor rural Iomar Razeira
E também os profissionais da Fendt, o Saulo Ginac e o Rafael Pereira. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por ter aceito o convite de participar do nosso programa. Obrigado. Bem, eu gostaria de começar com o Iomar, perguntando para ele como é que se dá o plantio na região dele. A gente sabe, né, seu Iomar, que o senhor é do Rio Grande do Sul, Passo Fundo, não é isso? E trouxesse aqui para a gente também os grandes desafios que o senhor percebe lá na sua região. Olha, um dos principais desafios que a gente tem hoje realmente com a janela de plantio. A tecnologia está muito investida na semente, né? Então hoje a grande preocupação que a gente tem é com a plantabilidade do cereal que a gente vai plantar, né? Então hoje tem variedades, né, precoces, médias, tardias, e isso tem uma janela para você plantar, né? Se você planta naquela época ou depois da janela, você acaba perdendo produtividade no final. Então hoje a gente tem que ter equipamentos que plantem na hora certa, né, no momento certo da variedade. Então essa é uma grande preocupação que a gente tem, implantar certo na janela certa, né? Ou seja, existe uma janela de plantio que precisa ser muito bem aproveitada para que o senhor consiga os melhores resultados. Sem dúvida, né? Isso aí é primordial, né? Você acertar o momento certo, né, da indicação que aquela variedade, né, ela demanda na região nossa, no caso, né? Saulo e Rafael, será que há solução para essa demanda aqui do seu Iomar, essa questão da janela mesmo aí do plantio? Nós temos uma solução sim, seu Iomar. E o mais importante é a gente pensar sempre na solução completa. Não está só na plantadeira, né? Então por isso que nós temos o nosso conjunto, que é o trator da linha 900 ou da série 1000 Vario, em conjunto com a Fendt Momento, porque é um sistema de plantio de alta capacidade, autotransportabilidade. Além disso, já faz isso já com sua questão sustentável, que nós estamos emitindo muito menos poluentes pela tecnologia empregada no motor do que os tratores que nós temos no mercado hoje. Essa questão, Rafael, é muito mencionada pelos produtores, essa preocupação com essa janela? Sem dúvida. Janela de plantio aliada com qualidade de plantio. Os agricultores têm buscado cada vez mais, né, como o Iomar bem disse, um emprego de tecnologia no plantio. E nós podemos ajudar uma plantadeira como a Fendt Momento, com toda a tecnologia. A gente costuma falar com todo orgulho que é a melhor linha de plantio do mercado, onde a gente consegue entregar uma melhor plantabilidade, reduzindo falha dupla, colocando essa semente no local correto para que a gente tenha uma emergência adequada para que a semente possa expressar todo o seu potencial de produtividade. Não faz sentido uma semente com todo esse potencial não ter todos os cuidados necessários para que realmente os resultados sejam alcançados. Seu Iomar, aproveitar a janela de plantio é essencial, mas antes disso tem a questão do planejamento. Isso preocupa o senhor? Quando acaba a colheita, tu já começa a se preocupar com a próxima, né? Fazendo cobertura de solo, tudo, né? Mas 30, 40 dias antes do plantio, que vem a parte mais complexa, que é a forma que você vai plantar, as variedades, manutenção dos equipamentos estarem em boas condições para na hora do plantio não falharem, né? Porque é por causa da janela, né? Então, assim, hoje em dia a gente trabalha 3 vezes mais tempo planejando do que propriamente a execução, né? Saulo, de que forma a Fendt pode auxiliar o seu Iomar nessa questão do planejamento? Seu Iomar, o importante, né, é que o senhor gasta todo esse tempo levantando o potencial das suas áreas, olhando a parte de relevo. E nós temos hoje o sistema de tráfego controlado dentro do nosso monitor, onde o senhor faz todo esse levantamento topográfico, realiza as suas linhas ideais de plantio e isso a gente pode transportar para dentro do monitor e o trator vai executar com o sistema de direcionamento automático essas linhas que foram planejadas anteriormente. O mais interessante é que uma coisa que é muito difícil da gente planejar é o momento da manobra de cabeceira. E isso o trator faz sozinho. A hora que a gente coloca pacote de linhas dentro do trator, a gente tem uma função que vai enviar o melhor local para a gente fazer essa manobra de cabeceira e vai executar essa manobra sozinho. Então com isso a gente tira toda aquela questão do operador, entender o melhor local, como fazer a manobra e de fato colocar todo esse planejamento, transformar ele em eficiência de trabalho no campo. Seu Iomar, outro gargalo produtivo? Olha, outro gargalo é justamente, falando ainda da janela, a gente precisa ter uma mobilidade melhor para transferir de um talhão para o outro, né? Nós lá no sul é muito pedaços menores, né? Nós não temos esses pedaços né, tão grandes para plantio, então eu mesmo tenho 14, 15 pedaços que eu planto, né, na região aí de Passo Fundo.
E toda vez que precisa fazer uma mudança de propriedade é um transtorno enorme, né? As estradas não comportam, tem que carregar em caminhões, isso e aquilo, e aí você perde aquele dia, né, aquele dia especial de plantio dentro da janela, e aquele momento ali é um momento muito rico para nós plantar naquele dia. Então nós precisávamos uma coisa que desse uma logística melhor, né? Que hoje as plantadeiras nossas lá têm muita essa dificuldade, né, para transporte de um talhão no outro. Não perder tanto tempo com logística e fazer com que todo esse processo seja viabilizado sem perder as oportunidades de um dia especial. E aí, Saulo, tem solução? Temos solução e é a Fendt Momento, né, seu Iomar, que nós temos a solução autotransportável, onde nós em 45 segundos nós já podemos fechar ou abrir a plantadeira e ela já está pronta para fazer o seu deslocamento. Chegou na área, mais 45 segundos ela já está pronta para trabalho. E isso principalmente com a sua largura de transporte, que está na faixa de 3,60 metros. Então com isso a gente consegue passar por todos os carreadores, alguma ponte que tenha no meio do caminho, a gente consegue vencer esse obstáculo e em vez de a gente ficar lá desmontando plantadeira, colocando no caminhão e fazendo essa mudança, a gente faz isso de uma forma muito mais rápida e gastamos esse tempo plantando, aproveitando a janela. Uma plantadeira como essa, Rafael, realmente dá esse ganho de produtividade? Ela otimiza ali o processo? Exatamente, ela dá esse ganho e um ganho adicional além dessa velocidade no transporte, nessa velocidade de voltar a plantar, é você ter a possibilidade também de conseguir escolher o melhor talhão, porque toda essa disponibilidade de transporte que a Momento entrega, você pode escolher qual talhão você se movimenta para escolher, né, aquela melhor condição de plantio, melhor condição de umidade, porque muitas vezes a gente sabe que não chove na fazenda toda, então com uma plantadeira dessa você consegue levar o seu plantio, a sua frente de plantio para onde você encontra a melhor condição de plantio. E sem dúvida nenhuma é um a mais que você entrega, onde você consegue ter, né, toda essa expressão de produtividade. Para o senhor que tem 14 talhões, é uma mão na roda, com perdão do trocadilho. Sem dúvida, isso deve me agilizar em muito, né? Isso aí eu tenho certeza que isso vai mais de 20, 30% de eficiência no final na janela e isso no final vai refletir em produtividade, né? Seu Iomar, e a disponibilidade da máquina na lavoura? Esse é um ponto crucial que preocupa o senhor também. Muito importante, né? A gente, nesse planejamento que a gente faz, é fazer uma boa manutenção dos equipamentos, né? Porque na hora que você precisa, ele tem que estar em boas condições e não falhar, né, na hora do plantio, né? Rafael, a Fendt realmente vai conseguir atender essa demanda de manter a manutenção ali do equipamento na lavoura? Exatamente, a gente falou bastante de tecnologia aqui e a Fendt disponibiliza para o nosso cliente o aplicativo Fendt Connect, que conecta o cliente, a máquina e a concessionária. Dessa forma, tanto o cliente quanto a concessionária conseguem ter acesso às informações dessa máquina, conseguindo se antecipar alguma manutenção através dos códigos de falha que a máquina emite, isso chega para o concessionário e para o cliente. E também, quando você analisa pelo aplicativo, você consegue até antecipar uma manutenção, fazer uma manutenção preventiva, para que isso não aconteça durante o plantio e ele realmente passe esse tempo, que é curto, plantando e não fazendo manutenção no equipamento. O senhor falou de janela de plantio, acabou de falar sobre logística. Algum outro assunto que o senhor gostaria de trazer aqui para a gente? Hoje uma dificuldade que a gente tem também é com a própria mão de obra também, né? Tem aqueles 30, 40 dias que é colheita e plantio, de repente você começa a plantar com pessoas não tão preparadas e umas boas, outras aprendendo e acaba tendo uma desuniformidade até no próprio plantio, né? Porque realmente quem entende, quem tem um equipamento melhor, acaba fazendo um plantio melhor. Então hoje temos esse problema também, né? Capacitação. E aí, Saulo? Importantíssimo, né? Além de toda a tecnologia que está muito linkada a essa parte de capacitação, ela tem que ser uma tecnologia muito fácil de utilizar e até, por que não, intuitiva. E é isso que a Fendt sempre busca oferecer naquele espaço ali que a gente fala do ecossistema ali de operação. Nós temos agora a nossa nova cabine, que veio com o sistema Fendt One, onde está tudo muito à mão do operador. O monitor está muito mais fácil, muito mais intuitivo da gente trabalhar, onde não tem uma tela que entra na outra, então não exige todo aquele raciocínio, né, seu Mar? Então é uma tecnologia muito fácil de utilizar e sendo ela fácil de utilizar, o operador acaba utilizando, porque se a tecnologia, mesmo sendo boa, não é fácil de utilizar, o pessoal acaba deixando ela de lado.
Bem, a tecnologia só avança, né? Cada dia você tem aí um elemento novo. Se você tem, por exemplo, um equipamento como esse, como o Saulo acabou de falar, intuitivo, tanto melhor, né, Rafael? Exatamente. Um ponto interessante do nosso sistema de plantio, né, quando a gente fala do conjunto trator e plantadeira, é que toda a operação é feita de dentro da cabine. A nossa plantadeira pode chegar a 40 linhas de plantio e todo o comando dessa plantadeira é feito de dentro da cabine, ao toque do operador numa tela. Ele consegue mudar a quantidade da população que você vai colocar nessa plantadeira, você consegue fazer ajustes de pressão dessa linha através do nosso sistema Delta Force. Hoje as plantadeiras, de maneira geral, o que a gente encontra no mercado são plantadeiras com molas, né? Imagina a cada mudança de talhão, a cada mudança de textura de solo, você ter que ir lá com a chave, o teu operador, ter que trabalhar cada pressão linha a linha, né? A Fendt trouxe uma solução muito mais fácil de operar, porque você faz agora esse ajuste de dentro da cabine, que é o sistema Delta Force, que a gente substitui essas molas por pistões hidráulicos. Então são pistões que são controlados linha a linha e eles garantem uma pressão adequada nessa linha de plantio para que você consiga, de maneira automática, fazer a leitura correta dessa pressão na linha e você garante uma deposição, uma construção adequada de um suco de plantio. Então, numa situação de mola, que a plantadeira pode estar exercendo uma pressão em excesso num solo leve, né, onde você pode estar causando um espelhamento desse suco de plantio, com o Delta Force ele vai dar aquela pressão ideal e vai garantir uma construção adequada do suco de plantio. E essa construção vai te proporcionar um contato solo-semente que vai, sem dúvida nenhuma, melhorar a tua emergência de plantas, que volta naquele primeiro ponto que o senhor trouxe sobre expressar o maior potencial produtivo possível dessa semente. E a gente pode ajudar em vários pontos. E esse sistema que a gente, quando substitui uma característica da plantadeira de mola para pistão hidráulico, a gente já soluciona esse controle de pressão linha a linha. Tudo isso facilita para o operador. Então, uma única pessoa ela consegue ter a visão de tudo que está acontecendo numa grande plantadeira. Seu Iomar, o Saulo mencionou no começo da nossa conversa a respeito das emissões de gases do efeito estufa. Nesse cenário de preocupação com a emergência climática, uma plantadeira como essa, né, um equipamento como esse, que consegue reduzir as emissões, é algo que toca ao senhor? Realmente é algo que te mobiliza? Faz sentido para a sua lavoura? Acho que não sou eu como produtor, né? O produtor, ele tem esse sentimento, né? De deixar para o seu herdeiro, né? Ele não quer deixar uma coisa só bom para ele, né? Então acho que isso aí, hoje em dia eu vejo todo mundo querendo trabalhar a biologia do solo, lá trabalhamos com plantio direto, nós vivemos aquele negócio assim com muito amor, né? Então tudo que tiver em benefício para a natureza, para o ser humano, para tudo, nós assim, é a primeira coisa que você olha, né? Porque você não pode ser depredador, só lucro, você tem que ter as duas coisas balanceadas, tudo anda junto, né? Muito bem, falou a voz do capitalismo consciente, né? Propósito antes do lucro. Vocês observam no dia a dia da Fendt também os produtores cada vez mais preocupados em colocar sustentabilidade no coração dos negócios. Sem dúvida, isso é algo que está muito presente, né, nas nossas conversas hoje. E o importante é que nós já estamos deixando o produtor preparado para essas novas demandas que estão vindo, né? E ajudando ele nesse balanço entre sequestro e emissão de carbono, já trazendo os motores com a máxima tecnologia. Hoje nós já estamos com a linha Tier 4 e Tier 5, que isso quer dizer que nós já estamos emitindo muito menos poluentes do que a legislação hoje nos obriga. Então nós estamos deixando o produtor preparado para essa nova demanda da sociedade. Aí vem a pergunta, a rentabilidade combina com sustentabilidade? Todas essas inovações, tecnologias que vocês estão trazendo aqui, de que forma elas vão impactar o bolso do produtor? A gente pode usar um exemplo, né, do uso racional dos insumos. Quando a gente fala de taxa variável, de evitar sobreposição de semente, você plantar no local certo, a gente está trazendo, de maneira geral, o uso racional dos insumos, melhorando a sustentabilidade, né? O insumo, o fertilizante é um mineral finito, né? A gente precisa cuidar dele. A oferta de fertilizante está cada vez mais escassa. Então, uma plantadeira que entrega para você, né, uma taxa variável de semente, evita sobreposição, faz compensação em curva, como a Momentum faz, tudo isso você deixa de colocar onde não precisa aquele fertilizante, deixa de colocar semente em excesso, isso traz
né, uma questão, uma pegada econômica, você tem um ganho tanto de economia no uso de insumos, quanto no aumento da sua produtividade, e quanto também na questão da sustentabilidade, você não está utilizando em excesso um insumo tão precioso que é o fertilizante e a semente. O que acaba funcionando como uma espécie de mecanismo de proteção, que na medida que um produtor está mais resiliente, mais fortalecido diante das mudanças climáticas por meio de um equipamento como esse, todo mundo acaba ganhando, né, seu Iomar? Sem dúvida. Seu Iomar, diante de tudo que a gente ouviu aqui, qual é a sua impressão com relação a todos esses pontos trazidos pelo Saulo e pelo Rafael? Olha, que eu saio, sem dúvida, muito mais esperançoso, né? Porque essas soluções que eles apresentaram realmente é o que a gente precisa, né? Então, isso sem dúvida, são mudanças de patamares que vai acontecer no campo, né? Porque esses equipamentos acabam, né, favorecendo muito, né? E acabam dando muita agilidade e no final você acaba tendo uma plantabilidade boa e no final uma colheita melhor, né? Sem dúvida. Bem, eu fiz a minha lição de casa, levantei aqui alguns pontos interessantes que produtores de diferentes regiões produtivas têm e gostariam de esclarecer as dúvidas. Vamos começar então pelo trator Fendt Vario. Saulo, o que é que você me diz sobre essa questão, compatibilidade com diferentes implementos? Isso é muito importante porque nós temos um sistema de levante hidráulico, né, na nossa linha 1000 Vario, que são os tratores de mais alta potência, que já trazem esse componente de série, coisas que as soluções do mercado hoje não oferecem. Então isso sim já deixa o trator muito mais compatível e muito mais versátil a trabalhar com todos os implementos do mercado, além de todo o sistema de alta vazão. Então o seu Iomar já trouxe para a gente aqui que os implementos estão cada vez maiores, mais tecnologia vindo, a demanda de óleo é sempre maior, então a gente já oferece um trator preparado com alta vazão de óleo, sistema de levante e uma barra de tração que é compatível com todos os implementos do mercado. Uma outra questão muito importante, como conciliar consumo de combustível e alto desempenho? Essa é a especialidade da Fendt, principalmente com o desenvolvimento do conceito Fendt ID, que basicamente todos os consumidores de potência do trator, como bombas hidráulicas, tomada de força, toda entrega o seu máximo desempenho com uma baixa rotação do motor. Então com isso a gente sempre vai ter a máxima performance do periférico com a menor rotação possível do motor, evidentemente gastando menos combustível. Outra questão super importante, poucas paradas e manutenção. Isso também é importantíssimo, né? E o fato de poucas paradas com manutenção está bem relacionado à parte do implemento, como a plantadeira Fendt Momentum, que tem muito menos pontos de lubrificação em comparação com a concorrência. Bem, já que você mencionou a Fendt Momentum, está na hora aqui do Rafael responder exatamente sobre essa plantadeira, a Fendt Momentum. A primeira pergunta, qualidade do plantio, Rafael? Bom, essa é uma especialidade da nossa plantadeira. Ela vem embarcada com o sistema Precision Planting, que é considerado o melhor sistema de plantio do mercado. Isso garante para o nosso cliente uma melhor singulação, né, uma redução de falhas e duplas no plantio. Rafael, e a manutenção da máquina? A Momentum ela apresenta uma baixa manutenção, né? Falando de um ponto específico, que é a parte de lubrificação da máquina, né? A gente encontra hoje no mercado plantadeiras que tem 9, 10 pontos de lubrificação por linha. A Momentum não tem nenhum ponto de lubrificação na linha de plantio, né? Isso diminui a quantidade de manutenção e a gente vai ter, né, na plantadeira só semente 1 ponto de lubrificação e 9 na plantadeira com fertilizante. Muito bem, temos mais uma questão aqui para o Rafael, que é sobre o Smart Frame. O Smart Frame da Fendt ele é um sistema que já vem embarcado na nossa plantadeira e foi pensado para uma plantadeira grande como é a Fendt Momentum, onde você tem uma largura de plantio de até 18 metros, é fundamental que você copie corretamente esse solo. Então o Smart Frame ele é composto por um sistema de sensores que ativam os pistões da plantadeira para que todas as linhas de plantio tenham contato com o solo. Nossa, quanta informação, hein, gente? Eu já imaginava que esse bate-papo seria riquíssimo, mas eu confesso para vocês que eu me surpreendi, viu? Iomar, Saulo, Rafael, muito obrigada pela presença de vocês aqui na nossa casa Fendt Sustentabilidade e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado. Como já vimos anteriormente em nosso programa, a Fendt se preocupa e muito com a disponibilidade das suas máquinas no campo, pois sabe o valor que cada segundo tem para o produtor.
Para isso, a tecnologia Fendt não se limita àquilo que está embarcado nas máquinas, vai bem além e chega até a rede de concessionários, que está sempre conectada e atenta ao que está acontecendo no campo. Este é o Fendt Connect, a solução de telemetria da Fendt. Através dessa tecnologia, os dados são coletados e avaliados, possibilitando monitoramento, análise, gestão e otimização da performance da máquina. Com ele, tanto o produtor quanto a rede têm acesso a informações valiosas como rotas e posição da máquina, consumo, nível de combustível e de arla, velocidade e tempo de trabalho, mensagens de erros e alertas, intervalos de manutenção e muito mais. Afinal, ter o controle total da sua operação permite a você estar sempre um passo à frente para tomar as melhores decisões. Mas o que adianta eu falar tudo isso se não mostrar para você na prática, né? A Ariane, da Fendt Nossa, em Luiz Eduardo Magalhães, vai mostrar para a gente como tudo isso funciona. Olá, eu sou a Ariane e venho apresentar para vocês o Fendt Connect. Podemos observar aqui em uma de nossas interações o acompanhamento da máquina em campo. Nesses pontos, acompanhamos todos os equipamentos de nossos clientes através do nosso sistema de telemetria. Nesta tela, podemos acompanhar os alertas de manutenção e serviços que o equipamento venha a nos dar a notificação. Rosana, obrigado pelo convite em participar do Fendt Sustentabilidade. A Ariane é uma simpatia, né, gente? Muito obrigada por apresentar para a gente o Fendt Connect e suas funcionalidades que permitem que as máquinas Fendt estejam sempre monitoradas, sempre em operação. Agora é hora de fazer um resumo de tudo que nós vimos nesta segunda edição do Fendt Sustentabilidade. Nós começamos com um convidado super especial, o professor e doutor Paulo Arbex, ressaltando a importância de um plantio bem feito, com cuidado e capricho. Depois de estarmos craques neste assunto, foi a vez de promovermos um debate entre produtores e especialistas da Fendt para conhecer os seus desafios e as suas vitórias. E olha, ficou muito claro que todos estão do mesmo lado, encontrando e promovendo soluções para tornar o agro brasileiro cada dia mais forte. Nós mostramos que tecnologia faz parte de toda a nossa rede e convidamos a Ariane para apresentar o Fendt Connect, a solução de telemetria da Fendt que não deixa nenhuma máquina parada no campo. O segundo episódio da websérie Fendt Sustentabilidade fica por aqui. Em nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre os tratos culturais e como fazer isso de forma sustentável. Vê se não perde, hein? Eu vou te esperar. Até lá!